Fala, galerinha do YouTube! Fala, meus seguimores, meus anjinhos, meus. Ai, ai, enfim. No último vídeo aqui no meu canal no YouTube, eu falei que eu ia fazer um vídeo falando sobre o caso do Twitter Files Brasil, etc. Que pouca gente tá cobrindo na mídia, além de nozes da direita, né? Nozes, os fascistoides, a direitola. E eu acho importante a gente que é de direita falar bastante sobre isso e botar pressão sobre isso, divulgar isso para ficar mais escancarado do que já está, né? Porque, obviamente, vocês não vão ver um caso como esse do Twitter Files Brasil na mídia mainstream. Por quê? Por um motivo muito simples. Eu já explico o que é Twitter Files Brasil. Você fala, não tô entendendo porra nenhuma, o que é isso? Eu já explico pra vocês, tá? A gente vai ler umas matérias aqui. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, acredito eu, mas não tem problema. Isso vai ficar no meu canal do YouTube, por isso é importante que você se inscreva no meu canal no YouTube aí, porra, porque não custa nada. E compartilhe esse vídeo. Mais importante do que você se inscrever, etc., é você compartilhar esse vídeo para que as pessoas vejam o que aconteceu nas eleições do Brasil e o que está acontecendo no Brasil atualmente. Inclusive, vou trazer uma notícia muito importante que veio sobre esse caso ao longo do vídeo aí. Ah, e por que você não vai ver nenhuma coisa sobre esse Twitter Files Brasil, etc., saindo na mídia mainstream? É muito simples. Essa matéria que saiu ontem. Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Globo. Os pagamentos da Secretaria de Comunicação e dos ministérios para os canais da empresa e das afiliadas passaram de 89 milhões em 2022 para 142 milhões no primeiro ano do novo governo. Ou seja, rapaziada, existe todo um colunho ali da mídia mainstream, do governo federal, etc., movido por dinheiro. Ou seja, não é de interesse nenhum para que a Globo faça uma matéria. Ah, mas o jornalismo tem que ser assim, né? Mesmo que não te favoreça. Deveria ser assim. Talvez tenha sido assim algum dia, senhores. Mas hoje em dia, o jornalismo, ele é comprado, ele é barato, ele é porco, né? E por isso, essas pessoas, por exemplo, a Rede Globo, etc., eles querem passar a lei, por exemplo, a lei das fake news, para que eles possam ter o monopólio das notícias, para que eles possam ter o monopólio da verdade e falar para você o que é verdade e o que é mentira, sem que você possa questionar isso. Aí, por exemplo, o caso desse do Twitter Files Brasil saiu, eles abafam isso. Obviamente não vai ter matéria no Fantástico sobre isso. Obviamente não vai ter aquele cara de cu daquele William Bonner falando sobre isso durante a semana inteira na porra do Jornal Nacional. Por quê? Porque não é do interesse deles. Eles querem que você acredite, que vocês acreditem que eles são jornalistas sérios, mas como eu já falei no último vídeo, inclusive, é patético. O jornalismo brasileiro é patético. Ah, existem jornalistas bons? Existem, mas a maioria é patética e foda-se, tá? Eu não vou ficar fazendo média aqui com o jornalista. Eu quero que essa raça imunda se foda, seja eles quem forem, tá? Eu tenho desprezo por jornalista. Tem uma coisa que eu sinto por jornalista, é desprezo, tá bom? Ah, mas essa matéria aqui, não sei o que, tá bom, tá? Existem jornalistas bons, tá? Existem jornalistas bons, mas o ódio que eu sinto pela classe do mainstream, por exemplo, especificamente, cara, eu sinto desprezo, sabe? Eu não consigo sentir nada além de desprezo para aqueles filhos da puta da Rede Globo, aqueles canais da Globo News, eu não consigo sentir nada além de desprezo para aqueles seres patéticos, servidores desse governo imundo. Então, é importante que você compartilhe esse vídeo, é importante que a gente fale bastante do Twitter Files Brasil, porque se isso fosse, por exemplo, no governo Bolsonaro, se isso tivesse acontecido em algum governo de direita, amigão, ia ficar 3 meses fazendo matéria dessa porra no Fantástico, era aquelas gordas da Rede Globo falando merda o dia inteiro na Globo News. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque você não vai ver isso na mídia mainstream por um motivo muito simples. Lula deu 60% de publicidade a mais do que Bolsonaro para a Globo. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Vamos pro vídeo então? Essa matéria aqui da Gazeta do Povo. E ela explica tudo e eu vou ler ela com vocês aqui. Eu acho que vai dar um resumo muito bom. Se não der, eu posso trazer outras coisas, enfim. Mas eu acho que essa matéria explica bem o que aconteceu e o que está acontecendo. Vamos lá. Título da matéria: Twitter Files Brasil reafirmam excessos do TSE e outras cortes. Em dezembro de 2022, o bilionário Elon Musk, que 2 meses antes havia concluído a compra do Twitter, entregou a jornalistas documentos internos que descreviam a forma como a mídia social havia ajudado a campanha de Joe Biden em 2022, atendendo de forma diferenciada pedidos de remoção de conteúdo feitos pela campanha democrata em comparação com a de seu adversário, Donald Trump.
Poucos dias depois, Elon Musk insinuou que o mesmo poderia ter ocorrido no Brasil. Quase um ano e meio depois, o dono do agora chamado X ou X entregou ao jornalista Michael Schellenberg, sei lá o que, vários e-mails internos da companhia enviados entre 2020 e 2022. Schellenberg publicou a matéria em colaboração com a Gazeta do Povo. No entanto, ao contrário do caso norte-americano, em que os pedidos vinham basicamente das duas campanhas, no Brasil, os grandes protagonistas foram as autoridades, especialmente, mas não apenas, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso daqui já anula completamente as eleições de 2022, cara. Como é que você tem o Tribunal Superior Eleitoral trabalhando arbitrariamente contra uma campanha específica e você tem que aguentar as pessoas falando que a gente vive numa democracia? Nossa, a democracia brasileira ela é linda. Inclusive, gente, liberalecos daí na direita falando: ah, o TSE funcionou completamente, não houve manipulação das eleições, não houve não sei o quê, foi tudo democrático, tudo aconteceu dentro das regras das 4 linhas da Constituição. Porra nenhuma, seus filhos da puta. Parem de ser canalhas, cara. Assumam a verdade que essa porra desse Supremo Tribunal Eleitoral trabalhou contra a porra da campanha do Jair Bolsonaro em 2022. Isso é óbvio, cara. Isso é óbvio. Isso é óbvio, está escancarado nesse caso do Twitter Files Brasil, inclusive, esteve escancarado durante as próprias eleições, mas as pessoas, e isso eu tô falando não de gente da esquerda, tá? Eu tô falando de gente que se diz de direita, de liberais, dentro da própria direita, falando: ai, foi tudo dentro da democracia, tudo aconteceu dentro das 4 linhas da Constituição, foi tudo democrático. Democrático o caralho, tá? Novamente, eu não tô tentando fazer isso daqui pra convencer gente da esquerda. A esquerda é patética e ela vai continuar sendo hipócrita o quanto ela precisar ser hipócrita, tá? Eu tô falando de gente dentro do nosso espectro político aqui, gente da direita, que eu vi falando essa besteirada, tá? Defendendo o TSE, defendendo o STF. Caralho, criem vergonha na porra da cara de vocês, mano. Antes de defender essa merda. Em uma característica da maioria das exigências era o fato de elas extrapolarem completamente as possibilidades dadas por leis como o Marco Civil da Internet. Um conselheiro jurídico sênior do Twitter chegou a ser investigado por ordem do Ministério Público Paulista por se negar a entregar dados pessoais de usuários à CPI das fake news. CPI das fake news que estava investigando gente que estava postando hashtag no Twitter. Estavam investigando lá o Leitadas do Loen. Velho, os velhos estavam malucos com essa porra aí, querendo apagar todo mundo. Você postou hashtag, você vai ser investigado, porra. E tem liberal filho da puta falando: ah, o TSE é democrático, tudo tá acontecendo dentro das 4 linhas da Constituição, tudo democrático, tudo normal aqui. Não estava normal e não está normal, ponto. O TSE chegou ao cúmulo de pedir sob ameaça de multa dados de usuários que publicaram certas hashtags que nem de longe constituem qualquer crime, como um pedido pelo voto impresso auditável. A equipe de consultores jurídicos do Twitter em várias ocasiões avaliou que as demandas caracterizavam invasão de privacidade e pesca probatória e que o elemento político era o preponderante diante da pouca solidez jurídica dos pedidos. Os documentos agora divulgados não chegam a ser nenhuma revelação bombástica, mas uma reafirmação vinda de uma fonte importante dos vários procedimentos contra legem que os tribunais superiores adotaram sobre alegações surreais e novolinguísticas. Exatamente. Obviamente, isso daqui não é nada surpreendente. Nossa, bomba, acabou o Brasil. Isso é só mais uma prova da coisa patética que aconteceu, dos tribunais que diziam ser neutros, trabalhando arbitrariamente contra uma campanha, entendeu? Ou seja, o TSE trabalhou arbitrariamente contra uma campanha. Ai, velho. É foda. A bem da verdade, ninguém que tenha acompanhado a forma como o TSE e o STF se portaram durante o período eleitoral pode se dizer realmente surpreso com o conteúdo do Twitter Files Brasil. Não, quem acompanhou e quem sabe não pode se dizer surpreso com isso, mas quem deve estar surpreso com essa porra são a cambada de idiota dentro da própria direita que falou, que defendeu, gente que tomou lado do STF, tomou lado do TSE, falando que é tudo democrático, eles estão fazendo as coisas ali, eles são honestos, eles são limpinhos. Porra nenhuma, todo mundo sabe que porra nenhuma, todo mundo sabe que eles tomaram um lado arbitrário contra uma campanha durante as eleições. E você não pode chamar uma eleição dessa de limpa. Ponto, cara, ponto.
Os documentos agora divulgados não chegam a ser nenhuma revelação bombástica, mas uma reafirmação vinda de uma fonte importante dos vários procedimentos contra a lei que os tribunais superiores adotaram sob alegações surreais e novilinguísticas como situação excepcionalíssima ou arco de experimentação regulatória para justificar a censura prévia que se dava também pela suspensão de perfis em mídias sociais. Ressalta-se que se trata de um Twitter anterior ao período do Elon Musk, ou seja, uma rede social que não era tão diferente das outras em termos de viés políticos no momento de suprimir ou restringir o alcance de conteúdos por conta própria. Não deixa de ser sintomático que, mesmo para os padrões daquele Twitter, a avaliação tenha sido a de que as autoridades brasileiras foram longe demais na perseguição a conservadores e bolsonaristas. Aliás, chama a atenção também que se diz a respeito da colaboração praticamente bovina de outras big techs, enquanto o Twitter resistiu a várias demandas enquanto pôde, ao contrário de seus colegas norte-americanos que atendiam com gosto aos pedidos dos democratas. Outras empresas entregavam dados de usuários sem ordem judicial alguma. O Google, dono do YouTube, entregou à CPI da Covid 200 GB de vídeos que já haviam sido retirados do ar por suposta desinformação sobre a pandemia. Bem sabemos que a chance de o Twitter Files Brasil gerar em qualquer tipo de responsabilização jurídica das autoridades envolvidas nos pedidos absurdos são praticamente nulas. O máximo que deve ocorrer em Brasília será a reclamação esperada de parlamentares prejudicados pelo Estado policialesco estabelecido por STF e TSE, mas sem consequência prática alguma. Seria extraordinário se a repercussão negativa, inclusive fora do Brasil, fosse tamanha que levasse os próprios ministros a perceberem os seus erros e partirem para autocontenção em vez de dobrar a voz na censura como ter feito até agora. Mas esta também é uma hipótese pouco provável. Isso daqui não é nem pouco provável, isso daqui é nulo. Nunca que esses ministrinhos que estão aí vão fazer uma coisa dessa. Quem morde o osso não vai largar nunca, cara. Essa altura do campeonato já será bastante satisfatório se a documentação agora tornada pública abrir os olhos de muitos que antes, durante e depois do período eleitoral, aplaudiram e defenderam os atos dos tribunais superiores sobre justificativa de defesa da democracia. Gente de esquerda, nem fudendo que vai abrir o olho sobre isso. Nem, nunca. Eles são hipócritas e eles não têm vergonha de ser hipócritas. Eu já falei isso aqui. Não adianta você falar, hipocrisia da esquerda. Eles não ligam de ser hipócritas. Enfim, isso daqui falou sobre o Twitter Files mais por cima, mas eu quero dar um... Eu quero mostrar exatamente o Twitter Files Brasil, mas eu não sei onde eu vou achar isso daqui. Deixa eu ver. Acho que esse daqui, né? 4/4. Esse aqui foi o Twitter Files Brasil, né? Documentos inéditos mostram tentativa do... Peraí, deixa eu ativar o Gazeta do Povo aqui, velho. Documentos inéditos mostram tentativa do TSE de violar o marco. Acabei de ativar aqui o Gazeta do Povo de uma forma democrática, se é que vocês entendem, né? Uma nova série de documentos internos do Twitter envolvendo as tratativas da rede social com autoridades e personalidades brasileiras revela que o Tribunal Superior Eleitoral, além de parlamentares e o Ministério Público, buscaram violar o marco civil e direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros, segundo os próprios consultores jurídicos da empresa, para fazer pesca probatória e coletar dados em massa de usuários que postaram determinadas hashtags, marcação com links e identificação assuntos como voto democrático auditável. Vou molhar a garganta aqui, velho. Nossa, tem coisa. Ou seja, a turma que tava postando hashtag voto democrático auditável tava sendo... tava mamando por causa disso, cara. Vocês não entendem o tamanho dessa bizarrice, porque o brasileiro ele não sabe que é uma democracia de verdade e nunca vai saber, porque esse país patético foi fundado, essa república patética que vocês vivem foi fundada por um golpe militar. E assim foi durante muito tempo, né? E continua, não existe democracia aqui, nunca existiu e nunca vai existir. Porque é patético. O período mais democrático, aparentemente, saudado pela esquerda, é atualmente. E atualmente esse tipo de coisa aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que, pelo menos a gente sabe que a gente tá do lado certo disso, tá? E eu acho que a paz que eu vou dormir
de noite, descansar minha cabecinha no meu travesseiro. Eu acho que isso ninguém pode tirar de mim, porque eu sei que o que eu defendo e o lado que eu estou está lutando pelo certo. Eu acredito totalmente nisso, tá? Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui falando isso daqui, fazendo esse vídeo. E as coisas que vão saindo mais e mais só comprovam mais esse pensamento que eu tenho que a gente tá do lado certo da coisa, rapaziada. E acredito eu que as coisas vão piorar ainda mais, mas c'est la vie, né? Essa é a vida, é assim que as coisas são. Eh, Como eu já falei, inclusive, no último episódio do meu podcast, ninguém falou que ia ser fácil aqui nesse mundo, ninguém falou que a gente ia ganhar todas. A política, inclusive, me lembra muito torcer para um time de futebol. Eu sei que as pessoas veem isso como uma coisa horrível, né? Ah, a política virou jogo de futebol, não sei o quê, mas eu não tô falando nesse sentido de. Virou isso também, mas eu não tô falando futebol nesse sentido. Porque eu tiro uma coisa é, muito característica do futebol, que é saber perder. E a política, você vai estar perdendo na maioria do tempo. Assim como no futebol. Eu sou flamenguista. O que que o Flamengo ganhou ano passado? Nada. E o que que o Flamengo. E esse ano? O Flamengo literalmente não ganhou nada ano passado. E esse ano, tá aí. Vamos ser campeão carioca e sabe-se lá o que é mais. Então eu vejo a política dessa forma também, cara. A gente tá perdendo hoje. E a gente já ganhou ontem. E assim vai indo, cara. É, Às vezes desanima, óbvio, é patético ver como as coisas estão, mas ao mesmo tempo que me desanima essas coisas, eu falo, cara, eu quero só meter o pé desse Brasil. Quando eu vejo essas coisas, quando eu vejo o inimigo, quando você olha pro teu inimigo, você vê que ele é muito maior que você, dá aquela vontade de aquele tesão de ser contra tudo e contra todos. É gostoso demais ser oposição. Vou falar pra vocês, cara, bater neles é bom demais, eles fazem muita, muita cagada e. E sei lá, sabe? Bring it, sabe? Traz essa porra aí. A gente pode cair, a gente pode se fuder, etc. Mas vocês não vão acabar com a direita no Brasil, sabe? Se tem uma coisa que vocês vão fazer, inclusive, é fortalecer a direita, porque sendo situação, é difícil demais você não, não, não de certa forma favorecer a sua oposição, porque você vai estar sempre se defendendo e é inevitável que você pise que você escorregue e etc. E esse governo e todo esse conjunto que eles formaram de mídia e Supremo Tribunal Eleitoral e Federal e o governo petista e etc. É inevitável que eles vão fazer cagada. Eles estão fazendo cagada diariamente, inclusive até mais do que eu imaginava. O cachaceiro lá fala merda que é uma beleza pra bater nele. Então, eles estão fodidos pra aguentar isso daqui, tá? Eles estão fodidos pra aguentar isso aqui. E a gente vai continuar aqui, rapaziada. Independente do que acontecer, a gente vai continuar aqui, sabe? Eu, pelo menos, vou continuar aqui, porque eu não tenho nada pra perder em relação a isso. Então, digo uma coisa pra vocês, cara. E pra vocês de esquerda, inclusive. Vocês não vão conseguir acabar com a direita. Não interessa o que vocês façam. Se com esse. Inclusive, a melhor chance de vocês de fazer alguma coisa séria contra a direita é agora, porque vocês têm tudo na mão de vocês. Vocês têm a mídia, vocês têm o Alexandre de Moraes, vocês têm o governo federal, a porra toda tá na mão de vocês, cara. Se vocês têm uma chance é agora. Agora, se vocês deixarem o bicho voltar, porra, aí vocês estão fodidos, mano. Isso eu tenho certeza. Vamos continuar lendo aqui. Eu acho que eu não expliquei ainda, eu não sei se as matérias explicaram pra vocês, foi o Twitter Files, né? O resumo aqui, se ficou meio confuso, é que o Elon Musk, ele soltou um monte de informação que o TSE estava agindo de forma arbitrária para tentar censurar as pessoas de direita e conservadores e bolsonaristas durante as eleições no Twitter. Obviamente, eles tentaram fazer a mesma coisa em outras redes sociais, que é dominada pela turminha woke. Por exemplo, o Google é dominado pela turminha woke. Esse vídeo aqui provavelmente vai alcançar pouquíssimas pessoas, se é que vai alcançar alguém. O que mais? Facebook, nem se fala, Instagram, etc. Facebook e Instagram, que é do mesmo dono. Tá? A Meta, né, para simplificar. Enfim. Então vamos lá. Os documentos, que são e-mails internos enviados entre 2020 e as eleições presidenciais de 2022, foram revelados nesta quarta-feira, dia 3, pelo autor e jornalista Michael Schellenberg. Eu não sei esse sobrenome, tá? Desculpa aí, tô maltratando um alemão aqui, provavelmente.
Em colaboração com a Gazeta do Povo, os arquivos foram disponibilizados pelo empresário Elon Musk após sua compra da rede social, cujo nome ele mudou para X. Parlamentares querendo ver mensagens privadas, ativismo do Ministério Público e colaboração de Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram. Inclusive a esquerda é doida pra fuder a Uber, é doida pra acabar com a Uber. E as pessoas patéticas por trás da Uber seguem do lado deles. Então, essas empresas merecem se fuder. Elas merecem sim que passem essa porra da SPL da fake news e botem no rabo deles pra eles aprenderem. Pra eles aprenderem um lado que eles estão lutando. Esses idiotas estão do lado dessas pessoas que querem fuder eles. É patético, cara. Um tema recorrente nos e-mails internos é que autoridades brasileiras insistiam em obter acesso a dados não coletados pelo Twitter e não previstos pelo Marco Civil. A lei menciona endereço físico, nome completo, estado civil e profissão. Um dos alvos desse tipo de pedido foi Carlos Bolsonaro, revela um e-mail de 28 de junho de 2021, quem pedia era a Polícia Federal a respeito de tweets de 2018 para os quais ela queria até o número identificador do computador de origem, mano. Entendeu? E você tem que aguentar liberaleco defendendo isso daí. Você tem que aguentar gente da própria esfera da direita, ou a turma do centro, que eu falo, os centristas, os isentões mais especificamente. Foi o processo democrático. Processo democrático, caralho, não existe democracia nessa porra. Não vem me falar que você vai votar nulo ou caralho pra defender a democracia, seu imbecil de merda. Você não vive numa democracia. Ah, mas pelo menos a gente tirou o Bolsonaro que ia tentar o golpe militar dele. Tá bom pra você então? Agora você não tem o Bolsonaro como ditador, você tem o Alexandre de Moraes, seu burro. Vai se fuder, cara. Os arquivos começam no contexto da CPI das fake news de 2020. Rafael Batista, então conselheiro jurídico sênior do Twitter para a América Latina, informa aos colegas que em mensagem de fevereiro daquele ano que membros da CPI buscavam um conteúdo de mensagens privadas trocados por usuários da rede social, além de registros de login, entre outras informações. Os velhos brocham queria saber tudo, mano. A equipe jurídica da rede social resistiu porque as demandas não atendem às exigências legais do Marco Civil para a coleta de dados, segundo Batista. Quase um ano depois, em janeiro de 2021, o conselheiro informou que ele estava sob investigação por ordem do Ministério Público de São Paulo por suposto crime de desobediência por não liberar dados dos usuários. O promotor teria dito que a atitude do Twitter era isolada porque todas as outras empresas grandes de tecnologia, tais como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, forneceram dados de registro e número de telefone sem ordem judicial. Ou seja, a gente pediu para esses cachorrinhos aqui, os cachorrinhos da Meta, os cachorros do Google, da Uber, dados de seus usuários, dados privados, e eles entregaram igual putinhas. Porque eles odeiam os conservadores, eles estão contra os conservadores, eles estão contra a direita, e eles entregaram os dados igual cachorras, porque é o que eles são. Eles são putas do... Me perdoe o palavreado, são putas de todo esse sistema, esse ecossistema que eles criaram aqui no Brasil, que querem foder eles. Mas eles não ligam, porque se a turma por trás dessas empresas, a única exceção dessas mídias sociais que tem um cara sério por trás é o Elon Musk. O resto é tudo a turminha woke. E vocês sabem disso. Não adianta falar que não. Vocês sabem que é verdade. Não adianta falar que não é. Porque todo mundo sabe. Tá mais que escancarado que é. A turma por trás do Google, a turma por trás da Meta, são essas putas. Essas putas esquerdistas, essas putas woke. E a gente sabe que era a mesma coisa no Twitter antes do Elon Musk ter comprado o Twitter. Então, assim, cara, é foda, né? A autoridade teria alegado que a justificação do Twitter para não dar números de telefone e endereço de e-mail era absurda. Nossa senhora. Batista explicou que esses dados só poderiam ser fornecidos mediante ordem judicial e que aconteceu mais tarde com as ordens do TSE. No mês seguinte, Batista relatou que depôs ao MP e disse que desde que o Twitter havia aberto escritório no Brasil em 2020 e 2012, foi a primeira vez que uma investigação criminal foi aberta contra um funcionário por alegada desobediência. Infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Tempos estranhos nada, uma ditadura mesmo. Em 18 de março de 2021, Batista comemorou que um juiz rejeitou as exigências do MPSP, determinando que o órgão cessasse suas atividades contra o Twitter e seus funcionários. A decisão teria dado uma reprimenda no promotor por forçar a obediência através de uma obrigação inexistente sem clareza de propósito da investigação criminal e por tentar buscar informações privadas protegidas pela Constituição. A Constituição brasileira, ela não vale nada, tá? Eles pisam nela e eles mijam nesse lixo. Porque é um lixo mesmo, né?
Regina Lima, na época também uma consultora jurídica sênior da rede social, comentou que, infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos vendo uma tendência preocupante na direção das exigências agressivas das autoridades e ordens judiciais que restringem direitos fundamentais. Na opinião dela, o fenômeno não tinha o Twitter como alvo necessário, mas resultava do cenário político. Em abril, o processo criminal contra Batista foi arquivado, pois não foi possível identificar qualquer elemento de crime. Em sua conduta, o funcionário sentia, contudo, que o Ministério Público não tinha desistido de que provavelmente buscaria recurso. Apesar da possibilidade técnica de fornecer os dados e o veto do Marco Civil, como indício disso, dia antes o promotor havia alegado que o juiz que favoreceu Batista não era imparcial e tinha conflitos de interesse. Caralho, velho, que coisa ridícula, mano. Que coisa ridícula. Ou melhor, que suco gostoso de democracia, né? Nossa, tá bom esse vídeo, cara. Tô gostando disso daqui, cara. TSE com pesca probatória versus Marco Civil. Há um componente político forte nessa investigação. Em 18 de agosto de 2021, Rafael Batista disse aos colegas do Twitter que o TSE queria, no período preparatório antes das eleições presidenciais de 2022, que a rede social agisse contra apoiadores de peso do presidente Bolsonaro. Olha isso daqui, cara. Olhem isso daqui com bastante atenção e me digam se uma eleição em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pede uma coisa dessa, se uma eleição que acontece isso pode ser considerada uma eleição limpa. Me digam, filhos da puta, me digam. Em 18 de agosto de 2021, Rafael Batista disse aos colegas do Twitter que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, queria, no período preparatório antes das eleições presidenciais de 2022, que a rede social agisse contra apoiadores de peso do presidente Bolsonaro por supostos ataques coordenados contra membros da Suprema Corte e, mais recentemente, também contra membros do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a linda democracia que você vive. Você aí de direita, você bolsonarista, você paga impostos pra sustentar esses filhos da puta que estão o tempo todo lutando contra você. Essa é a revolta que você tem que sentir. Você tem que sentir revolta contra esses merdas que estão o tempo todo querendo te fuder e você ainda paga os impostos pra sustentar esses filhos da puta. Entre as contas citadas estão Terça Livre, veículo do Alan dos Santos que perdeu mais de 30 contas, se eu não me engano, no Instagram, se eu não estiver ficando louco. Te Atualizei, conta da influenciadora Bárbara De Stefani, Jornal da Cidade Online e Folha Política. As contas estavam sendo investigadas pela Polícia Federal por causa das críticas e por espalhar desinformação a respeito do sistema eleitoral. Defina desinformação. É espalhar desinformação falar que o TSE arbitrariamente pediu pra censurar a direita no Twitter? Isso é uma fake news, seus filhos da puta? Isso é desinformação? Porque tá aí, tá escancarado na cara de vocês agora essa porra. Batista disse que foi o próprio TSE que vazou a lista de contas investigadas para a imprensa. Que coisa patética, velho. Que coisa patética, mano. Que coisa patética, rapaziada. Tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa aqui. Nossa senhora, velho. Eu vou dar uma pausa rapidinho, velho. Eu vou dar uma pausa porque tem muita coisa, velho. Isso daqui talvez fique até mais longo do que eu imaginava que ficaria. Bom, eu desci o cacete no jornalista, até porque eu fico puto com o jornalista, mas essa matéria aqui, dê a César o que é de César, né? To each their own. Honestamente, que matéria bem feita do jornalista Michael Schichtenberg lá e da Gazeta do Povo. Então, vou me desculpar aqui publicamente com os jornalistas de bem aí, porque existem jornalistas com caráter ainda aí. E nenhum deles está na Rede Globo, devo dizer. Enfim, vamos continuar. A ordem tinha como objetivo principal a desmonetização das contas em diferentes plataformas, YouTube, Twitch, Instagram e Facebook, além do Twitter. Para suspender qualquer tipo de monetização e transferência de dinheiro para usuários, os fundos serão depositados em uma conta bancária indicada pela corte. Nossa, eu tô sem ar, cara. Caralho, isso daqui não vai dar em nada. É bizarro você ver isso daqui num país que esses filhos da puta clamam por democracia, que eles dizem estar defendendo a democracia. É bizarro você ver isso daqui e saber que não vai dar em nada.
Esse tipo de coisa, cara, é ridículo ser brasileiro, cara. As redes sociais também foram proibidas de deixar que os usuários desfrutassem das recomendações normais dos algoritmos. O TSE também queria identificar a origem de conteúdo específico. O TSE, tá, senhores? O Tribunal Superior Eleitoral, que supostamente é neutro. Ai, são os defensores da democracia. A reportagem falou com Bárbara de Stefano. Ela comentou que não deixo de ficar chocada por mais que tenha vivido isso. Diego de Lima Guada. Que turma de sobrenome estranho, velho. Gualda ou Gualda. Enfim, Diego. Outro funcionário jurídico sênior do Twitter comentou no mesmo dia, em resposta a Batista, que há um componente político forte nessa investigação e o tribunal está tentando fazer pressão pela obediência. Uma reunião com o TSE foi marcada para o dia seguinte. 2 dias depois, Batista mandou um e-mail descrevendo as exigências apresentadas pelo TSE na reunião. Parece que a corte quer identificar as contas que teriam usado especificamente certos tipos de hashtags em voga e também de alguma forma reduzir o engajamento de conteúdo específico na plataforma. Qualquer coisa que eu tenha pra falar sobre isso não vai ser mais absurdo do que o fato em si. Então eu vou só ler isso daqui. O conselheiro também informou que o próprio presidente Bolsonaro e muitos seus apoiadores estão sendo investigados nesse procedimento. Mais uma reunião foi marcada para a semana seguinte. Em 25 de outubro de 2021, Batista relatou uma ordem judicial adicional pelo rastreio e revelação de dados de usuários que postaram hashtags específicas. Ele informou mais uma vez que o Twitter resistiria porque a decisão não cobre minimamente as exigências do Marco Civil. Além disso, o TSE não apresentou provas da ilegalidade no uso das hashtags, o que pode caracterizar monitoramento e pesca probatória, também incorrendo em divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza uma violação da privacidade e outros direitos constitucionais. Vou dar outro corte aqui pra beber uma água e vou respirar um pouco, cara, porque tá foda. Já volto. Vamos voltar aqui, vamos continuar a leitura. O e-mail também menciona o caso de Fernando Francischini, PSL do PR, PR Paraná, né? Que teve o seu mandato de deputado estadual cassado pelo TSE em 2021 por ter feito uma live no dia da eleição em 2018 em que denunciava suposta fraude nas urnas eletrônicas. Foi a primeira decisão do tipo que estabelece um precedente para o próximo pleito, comentou Batista. Chegado o ano eleitoral de 2022, o e-mail de 21 de maio de Diego de Lima Guada. Nossa, que sobrenome difícil, velho. Gualda relata mais reuniões com o TSE. O conselheiro jurídico diz que se encontrou com o juiz, referindo-se possivelmente a Alexandre de Moraes ou a Luiz Roberto Barroso, na época presidente do TSE. Ele expressou surpresa por encontrar na reunião a Polícia Federal e membros técnicos do TSE à frente da investigação de fake news, mas o tom geral foi positivo. Claro que foi. Vocês censuram eles, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz, ninguém gosta da direita aqui, né? Ninguém gosta desses conservadores, esses badeneiros fascistas. Fica todo mundo feliz. O documento mostra que o TSE continuava pressionando para encontrar a identidade da pessoa que iniciou uma hashtag através do IP, informações que o Twitter não conseguia fornecer, além de pedir relatórios estatísticos a respeito da disseminação da hashtag a cada 15 minutos. É uma democracia pungente, né? A lá Coreia do Norte. O tribunal se justificou dizendo que essas são circunstâncias excepcionais, relatou Gualda. Gualda. A Corte Eleitoral também queria usar o Twitter como uma espécie de máquina de premonição de cometimentos de crime. A Corte está tentando antecipar atividades ilegais em potencial que possam prejudicar as eleições que se aproximam. Outro meio de Guada, 2 meses depois, relata que a Polícia Federal estava sob muita pressão do Tribunal Superior Eleitoral para entregar resultados palpáveis para essa investigação. Lembrando que nesse procedimento a Polícia Federal está apoiando uma investigação que é conduzida pelo próprio TSE. Outro e-mail de 30 de março de 2022, Guada detalhou mais uma ordem no TSE após a reunião sobre ameaça de multa diária de 50 mil caso não cumprisse em uma semana. O Twitter tinha de detalhar estatísticas da hashtag voto impresso não e voto democrático auditável, contra e a favor da impressão de recibos nas urnas eletrônicas especificamente. E Barroso na cadeia. Imagina o ego desse Barroso, né? Como assim tô pedindo Barroso na cadeia? Se aqui dentro desse tribunal ninguém vem me criticar.
Na rua eu não sei, porque eu não saio pra rua, né? Mas como é que estão pedindo Barroso na cadeia? Além disso, a rede foi obrigada a produzir uma planilha com dados de usuários, inclusive IPs que tinham usado a hashtag a favor dos recibos durante o dia 27 de julho de 2021, além de informações de acesso da suposta primeira usuária a usar a hashtag, identificado como Cássia Gontijo. A conta encontra-se suspensa hoje. Bizarro. As ameaças de multas exorbitantes se fizeram mais presentes quando Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE em agosto de 2022. Não, mas como assim, velho? Como assim? Os incentores me juraram que era tudo a mesma coisa, né? Que era tudo em defesa da democracia, que não sei o quê. Tinha um conhecido meu, cara. Nossa, que patético. Eu lembro que esse moleque falou. Ele postou: em defesa da democracia, votarei no Lula. E esse moleque, ele não era de esquerda, tá? Era um cara relativamente de centro mesmo. Tucaninho ali, né? E foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Imagina como tá esse pau no cu hoje em dia. Naquele mês, uma conselheira jurídica relatou mais uma ordem judicial do TSE para identificar indivíduos e grupos por trás de uma coordenação em potencial de esforço para atacar as instituições e o sistema eleitoral em diferentes plataformas. O próprio presidente Bolsonaro é investigado. O tribunal também queria, num prazo de 5 dias, endereços de IPs e outros áudios de usuários que usaram os hashtags Barroso na cadeia no dia 3 de agosto de 2021, 40.800 mil tweets, além da hashtag a favor do voto auditável, com recibo impresso. Para o jurista André Marsiglia, as denúncias são graves e devem ser investigadas pela Polícia Federal e demais autoridades. Para ele, a conduta de magistrados ou parlamentares pressionar empresas privadas para obter informações protegidas pode caracterizar abuso ou desvio de poder e, depender do caso, até mesmo crime de responsabilidade. Eu acho que o jurista André Massiglia acha que o Brasil é um país sério para essas coisas serem punidas, né? Obviamente não é um país sério, muito menos uma democracia. Hugo Freitas, mestre em direito, disse à Gazeta do Povo que o pedido do TSE é claramente abusivo. Postar hashtags para promover mudança legislativa é completamente apropriado para uma democracia e não é um crime previsto pela lei brasileira, mas é um crime previsto pela lei de Xerxes, porra. Ele explicou além disso. Ele acredita que nem mesmo o pedido de prisão para Barroso na hashtag passaria dos limites previstos pela Constituição. Obviamente não. Obviamente não. Porque eu não posso pedir a prisão desse senhor? Ele é quem? Ele é Deus? Ele é quem? É Jesus? Em meio de novembro, de uma advogada do Twitter conta que Moraes emitiu uma ordem para suspender a conta do pastor André Valadão, apoiador de Bolsonaro. A ordem não menciona a razão exata pela qual estão visando a conta. Só suspende essa porra aí. Mas por que, Moraes? Por que suspender a conta do pastor? Ele só suspende, porra. É o Xerxes, mano. Contou a advogada, detalhando que o Twitter também não teve acesso à substância da decisão, que a remoção da conta inteira é desproporcional e por isso recorreria. Tá quase acabando. Vamos seguir aqui. E eu continuo com a boca seca, velho. Em 31 de outubro, um dia após a derrota de Bolsonaro nas urnas no segundo turno, o TSE emitiu mais ordens contra as contas de deputados federais Carlos Zambelli, Marcel Van Hatten por suposta desinformação. No primeiro caso, a acusação vinha composta com incitação da desordem e da insurreição, nas palavras de uma consultora da consultora jurídica do Twitter. No caso de Van Hatten, foram banidos no país conteúdos específicos. A multa prevista em caso de desobediência dessa vez seria de 150 mil por hora. O e-mail comenta também que não há razão para esse processo correr em segredo de justiça, uma reclamação recorrente dos consultores jurídicos do Twitter. O Marco Civil continua sendo erodido por ações do TSE, como informou a Gazeta do Povo. Esse é o efeito da resolução do tribunal que ressuscitou elementos da PL 2630 de 2020, a PL da censura para críticos e PL das fake news para apoiadores. Os arquivos do Twitter revelam que as ações do tribunal contra essa base legal acontecem há mais tempo do que muitos pensavam. No ano aqui, rapaziada. Vamos lá. CPI da Covid, colaboração do Google. Em 31 de maio de 2021, Rafael Batista mencionou a CPI da Covid. Ele lamentou que a empresa Google, dono do YouTube, entregou aos parlamentares no mínimo 200 GB de vídeos já tirados do ar por suposta desinformação a respeito da pandemia de Covid-19. O especialista relatou que teve acesso à requisição dos congressistas, mas não à resposta do Google sob sigilo. Desculpa, aumentei o volume da TV aqui. Pronto. Batista explicou que a colaboração do Google era um precedente muito preocupante, pois parecia que a entrega dos vídeos foi feita sem atenção ao Tratado de Assistência Jurídica Mútua, na sigla em inglês
MLAT. Um acordo para a troca de informações entre os países envolvidos. A atitude do Google contradiz e enfraquece a nossa posição em relação à privacidade, já que sempre resistimos a pedidos de comissões do Congresso, mesmo quando envolvem somente informações básicas de inscrição e IPs. Liz Hoffman, Fernando Capés, Clóvis de Barros e Djamila. Djamila, esse nome não é estranho. Tentaram silenciar publicações no Twitter. Um e-mail de 31 de maio de 2021 de Rafael Batista relatou que a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, buscou silenciar ataques contra sua honra no Twitter. Ela estava buscando dados privados de contas e a remoção de alguns tweets, contou o conselheiro. O conteúdo foi removido, mas não fica claro se foi em resposta à demanda de Hoffmann. Ela desistiu do processo contra a rede social. Quase gol do Grêmio. Desculpa. Fernando Capés, ex-deputado estadual em São Paulo, União Brasil, é mencionado no mesmo e-mail. Na época, Capés era secretário de Defesa do consumidor do governador João Dória. João Dória que sumiu, né? Que descansa em paz, nunca mais ouvi falar dele. Em resposta a comentários a respeito de quando a Justiça Federal de São Paulo bloqueou 24 milhões em sua conta por causa de supostos desvios de recursos de merenda escolar. O político obteve uma ordem judicial para desmascarar várias contas e derrubar publicações. Ao examinar os alvos da ordem, a equipe jurídica do Twitter notou que eram críticas e alegadas ofensas contra Capês. Capês foi inocentado das acusações por vários órgãos e meses depois foi acusado de receber caixa 2 da empreiteira Odebrecht. A ação foi arquivada pela Justiça Eleitoral. A ativista identitária Djamila Ribeiro, que nome escroto, por isso tem que virar ativista, né, com nome escroto desse, foi mais longe. Como explicou em entrevista à revista Vogue em 13 de agosto de 2020 sobre um processo que abriu contra a rede social, ela alegou que o Twitter acaba lucrando toda vez que o seu nome entra para temas mais debatidos do dia, mesmo quando se trata de ataques de cunho racista. Eu lembro disso. Sua representação no MP pedia que a rede social implementasse um monitoramento permanente dos trend topics em nome da proteção a mulheres negras. Que coisa imbecil, cara. Tinha que ser ativista racial, né? Ativista identitário, os mais imbecis. Em e-mail de 14 de junho de 2021, Rafael Batista explicou que, além do monitoramento das discussões, a ativista exigia a divulgação de informações de usuários sem ordens judiciais em casos de crimes racialmente motivados e que o Twitter mandasse mensagens periódicas aos usuários a respeito da responsabilidade pelo que publicam nas redes sociais, além de pagamento de danos morais coletivos. Esse povo vive no mundo da lua, cara. Esse povo vive no mundo da lua, igual o último vídeo lá, o ministro lá, pelo amor de Deus. Batista considerou a reclamação de Jamila legítima, mas que os pedidos são irrazoáveis. A equipe jurídica do Twitter considerou que o processo será muito sensível do ponto de vista podcast da reputação. Além disso, nenhum conteúdo específico foi fornecido, ou seja, provas. Enquanto a ativista identitária buscou influenciar o funcionamento dos trending topics, o jornalista Clóvis de Barros Filho, por sua vez, abriu um processo que pedia banimento global de conteúdo. Um tribunal de recursos ordenou que o Twitter removesse globalmente endereços de páginas que podem ser tweets que o citassem. Rafael Batista considerou superficial o argumento do juiz para o banimento global, que essencialmente citava que ainda era possível que brasileiros vissem o conteúdo com métodos como VPN. O jornalista alega que os usuários tiraram de contexto uma das suas aulas gravadas e replicaram trechos ensinando que ele é pedófilo. Detalhe o e-mail. Além disso, o tribunal exigiu que removêssemos vários URLs que incluíam conteúdo que entendemos que está longe de ser ilegal. Como exemplo, Batista mostra que a corte pediu a remoção até de um tweet que apenas divulgava uma entrevista de Clóvis à revista Isto É. O mesmo e-mail de 22 de novembro de 2021 mostra que a outra corte inferior quis revelar dados de 62 contas teriam republicado conteúdo supostamente legal, 8 das quais sequer estavam localizados no Brasil. Alan dos Santos, conta problemática. Outra mensagem do consultor jurídico sênior do Twitter, uma data de 14 de junho de 2021, traz das sanções impostas pela rede social ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos, que se recusaram a extraditá-lo para o Brasil porque suas expressões que as autoridades brasileiras. Porque suas expressões. Está, sei lá, velho, tá escrito estranho. Porque suas expressões que as autoridades brasileiras consideram crimes lá são protegidas pela primeira emenda da Constituição. Batista contou que conversou sobre Santos com o chefe de segurança do Twitter na época, Yoel Ruth, um dos responsáveis pelo banimento da conta de Donald Trump. O brasileiro teria cometido violações ou quase violações repetidas das regras da rede social, operando em má fé. Todas as contas pertencentes a Alan dos Santos são de extrema direita. Foda-se, opinou Batista, comparando o jornalista ao influenciador americano Alex Jones, que hoje está de volta no Twitter, assim como o Donald Trump, condenado na justiça do país para alegar que o ataque de um atirador na escola de Sandy Hook foi encenado.
Huff descreveu o modo como a plataforma lidou com o Santos como uma bagunça, pois contaram errado o número de violações que levariam a ser suspenso. 4 dessas violações seriam supostas informações a respeito da Covid. Na época, Santos havia obtido vitórias temporárias contra a censura no YouTube, então a equipe jurídica do Twitter temia que poderia acontecer o mesmo na plataforma por causa do foco para o consumidor dos tribunais locais, da instância inferior. A bagunça poderia tornar difícil explicar o motivo da suspensão. Até hoje, duvido que consigam explicar. Outro lado, a reportagem entrou em contato com os ex-funcionários do Twitter citados e com o TSE semanas antes da publicação, mas não obteve resposta de nenhum deles. Glaze Hoffman, Djamila Ribeiro e Clóvis de Barros Filhos, além da Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e as Big Techs mencionadas também receberam contato da reportagem. Esse espaço permanece aberto para manifestações de todos os citados, mas o meu canal não, tá? Não aparecerão aqui. Glaze Hoffman não aparecerá aqui. Fernando Capês informou a Gazeta do Povo, não pediu remoção de nenhum conteúdo do Twitter. Não busquei nem pedir remoção de nenhum conteúdo, apenas identificação mediante quebra de IP para poder processar criminalmente nos casos que houve crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Nesses casos, que não foram muitos, houve retratação de todos em juízo, respeito à liberdade de expressão e opinião, bem como direito à crítica, livre expressão de pensamento, ofensa é diferente da nossa Constituição e o Código Penal autorizam a quebra do anonimato, explicou o jornalista David HP. Contribuiu para essa reportagem. Belíssima reportagem, a gente leu tudo aqui. Incrível, tá? Vão lá na Gazeta do Povo se ficou faltando alguma informação que você queira ver. E pra gente finalizar isso daqui, ontem, se eu não me engano, aconteceu isso daqui, velho. O Elon Musk questionou o Alexandre de Moraes lá no Twitter, velho. Recebeu diversos likes, uma publicação muito foda e muito da hora vindo de um cara desse, né? Um cara grande desse. Que aí o Xandão tem que botar o rabinho entre as pernas. Que você vai fazer o quê? Você vai derrubar o Twitter no Brasil? Você vai mandar bloquear a conta do dono do Twitter aqui no Brasil? Enfim, né? Elon Musk questiona Alexandre de Moraes. Por que você exige tanta censura no Brasil? O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, perguntou a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por que ele exige tanta censura no Brasil. A publicação foi feita na madrugada desse sábado, dia 6, em resposta a uma reportagem do ministro datada de 11 de janeiro, em que Moraes felicitava o seu ex-colega de STF, Ricardo Lewandowski, pela nomeação como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Outra coisa bizarra. O bilionário, que tem feito várias manifestações de defesa da liberdade de expressão, inclusive financiando a defesa de usuários da mídia social que sofreram algum tipo de represália por manifestar opiniões na rede, entregou ao jornalista Michael Schellenberg os e-mails internos da companhia no Brasil em uma nova rodada que foi conhecido como Twitter Files, que a gente leu aqui. O material foi divulgado por... Nossa, que nome difícil, velho. Schellenberg, em colaboração com a Gazeta do Povo na última quarta-feira. Nos e-mails, consultores jurídicos questionam demandas do TSE e de outros tribunais e órgãos como o Ministério Público que contrariaram a legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet, que constituíram, na opinião dos advogados, pesca probatória e violação da intimidade. E, em caso, por exemplo, as autoridades pediram dados de usuários que haviam postado hashtags em defesa do voto impresso. Musk já se manifestou recentemente a respeito do julgamento de réus de 8 de janeiro e de outros ataques à liberdade de expressão no Brasil. Poucos dias depois da invasão da sede dos Três Poderes, o bilionário respondeu uma série de tweets de Glenn Greenwald sobre decisões de Moraes que suspendiu perfis em redes sociais. Em março desse ano, considerou muito superior ao crime apenas 17 anos imposto a um motoboy preso em uma das torres. Eles não botaram um tweet aqui, mas o tweet do Elon Musk foi esse aqui. Elon Musk. Deixa eu botar pra vocês. Só pra gente finalizar esse vídeo que aconteceu hoje. Não sei porque na aba anônima sempre fica pedindo pra verificar esse troço aqui, velho. Semáforos. Elon, olha aqui, saiu no Estadão, que milagre, né? Esses daqui eles não podem, deve doer neles que não tem como simplesmente ignorar o Elon Musk. Tá uma latida do caralho dos cachorros aqui, peço desculpa, tá? Eu vou assinar aqui rapidinho a folha, rapaziada. Espera um pouquinho. Enfim. ah, Nossa, tá difícil assinar a folha aqui, viu? Ah, O dono do X, Instituto Brunello, questionou o ministro Alexandre de Moraes esse sábado 6 ao comentar uma publicação feita no Magistrado de Janeiro. Por que você exigindo tanta censura no Brasil? Escreveu. A publicação de música comentou foi feita por o dono do Twitter, hoje se diz um absolutista de liberdade de expressão, relator de inúmeros inquéritos sensíveis no STF, presidente do Tribunal Superior Moraes é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis na rede social, entre elas o X. Ainda assim não tá aqui o tweet, né? Eu vou ter que pegar nas imagens aqui. Dá pra gente entrar aqui, né, velho? Elon Musk, Twitter. Vamos ver.
Quase 50 minutos de vídeo, cara. Foi bom. Vai ter matéria. Inclusive, se inscrevam no canal e compartilhem isso daqui, tá? Aqui tá o tweet do Elon Musk, 90 mil curtidas respondendo o Xerxes, né? Eu temo pelo Alexandre, pelo Elon Musk, né? O que que o Xerxes faria numa situação dessa, né? Não dá pra carregar aqui mais 3 milhões de visualizações, 90 mil curtidas é. Que bom ter um cara desse do nosso lado, pelo menos por enquanto. Obviamente ele tem interesses próprios, etc. Mas enquanto ele estiver do nosso lado, é muito bom, tá? Rapaziada, meu Twitter tá aqui do lado, tá? Anton Silva 2003. Me sigam lá se vocês quiserem comentar alguma coisa. Compartilhem esse vídeo, é muito importante acima de qualquer coisa. E eu vejo vocês no futuro próximo. Um abraço, até mais.